Olá, amigos queridos, estamos aqui juntos mais uma vez, desejando a paz de Jesus para estar conosco hoje e sempre. Esta exposição foi nos solicitada pelo Centro de Estudos Espíritas Caminho de Luz, na cidade de Bertioga, estado de São Paulo, e faremos de modo virtual com a mesma alegria que se a fizéssemos presencialmente. Portanto, que tenhamos boas reflexões saudáveis durante esses momentos que estaremos juntos. Nós vamos hoje concluir o capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo esse que tem como título Amar o Próximo como a Si Mesmo. Vamos abordar os três últimos itens, 13, 14 e 15, tratando da fé e a caridade, da caridade para com os criminosos e sobre expor a própria vida por um malfeitor. Claro que daremos um destaque maior para o assunto fé, especialmente fé e caridade. Uma curiosidade. Na Bíblia, a palavra fé encontra-se 2 vezes no Velho Testamento e 240 vezes no Novo Testamento. Vamos conceituar o significado de fé para a gente ir alinhando a nossa reflexão. Fé é uma convicção intensa, persistente. É crer firmemente em algo ou alguém. É ter um firme convencimento. Ter confiança. Ter fé não é ter dúvida, pois não é possível ter fé e duvidar ao mesmo tempo. A gente vê normalmente uma fé vacilante que diante do primeiro percalço vai-se embora. Fé é um sentimento, é ter esperança num resultado positivo. Me agrada muito associar o conceito de fé ao de entusiasmo. Entusiasmo, que tem origem no latim, é derivado de entusiasmos, que por sinal também tem origem no grego, no verbo grego entousiasmos, que tinha como significado inspiração divina. O verbo entousiasmos significa ter um Deus interior, ou estar com Deus. De modo que entusiasmado é aquele que abriga Deus dentro de si e conta com inspiração divina. Tudo a ver fé e entusiasmo, não é? A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos para que se vençam os obstáculos, tanto nas pequenas como nas grandes coisas. A fé proporciona energia e recursos. A fé dá uma espécie de lucidez que permite que se veja, que se projete em pensamento a meta que se quer alcançar e também os meios para se chegar lá, permitindo àquele que possui fé um caminhar com segurança, com tranquilidade. A fé sincera é empolgante, é contagiosa, é centelha divina. Vou trazer para vocês, para exemplificar, a fé. Essa fé da confiança, da certeza, do entusiasmo. Vou trazer para vocês de maneira breve a história de Ryan, o menino canadense. Ryan estava com apenas 6 aninhos, quando sua professora lhe falou para os alunos como viviam as crianças na África, as grandes dificuldades, especialmente quanto à falta d'água. Ryan ficou profundamente comovido ao saber que algumas pessoas até morriam de sede, sendo que para ele próprio, ele pensou, bastava dar alguns passos e ir até a torneira mais próxima e ter água limpa. O menino então perguntou à professora quanto custaria para levar água à África. 6 aninhos. A professora lembrou que havia uma organização, uma espécie de ONG, não é? Que podia fazer poços na África e que eles custavam cerca de $70 cada um.
Na verdade, a professora não sabia direito esse número e, para atender a pergunta do Ryan, falou: olha, parece que custa $70 cada um. Ryan, ao chegar em casa, foi direto à mamãe e disse que precisava de $70 para comprar um poço para as crianças africanas. Mamãe disse que ele deveria conseguir o dinheiro, mas com o seu esforço, o que é correto. Essa é a forma correta de se educar, não é? E então, a mãe, Susan, deu-lhe tarefas para realizar na própria casa, com as quais Ryan ganhava alguns dólares por semana. Finalmente, quando conseguiu os $70, foi até a professora e disse que queria comprar um poço para as pessoas na África. A professora ficou surpresa, mas, ainda assim, junto com a mãe do menino, procuraram aquela organização que fazia esse trabalho. Foi quando lhes disseram que o custo real para a perfuração de um poço era de $2.000. Susan, a mãe, na mesma hora deixou claro para o Ryan que não teria como lhe arranjar todo esse dinheiro. Mas Ryan não se rendeu e prometeu que voltaria com os $2.000. Vontade, determinação, confiança, entusiasmo, em síntese, fé, com 6 aninhos. Ryan então passou a realizar tarefas na vizinhança, fazendo trabalhos, acumulando algum dinheiro. E a sua atitude, é isso que eu falo do entusiasmo, da fé, a sua atitude contagiou os irmãos, seus irmãos, vizinhos, amigos, que passaram a ajudar até conseguirem reunir o dinheiro necessário. Assim, em janeiro de 1999, 21 anos atrás, foi perfurado um poço numa vila ao norte de Uganda. Ryan estava com 8 anos. Quando o poço ficou pronto, a escola de Ryan começou a se corresponder com a escola que ficava ao lado do poço. As crianças se correspondiam, né? E dessa maneira Ryan conheceu Akana, um jovem que lutava muito para poder estudar a cada dia. Ryan ficou cativado, envolvido, pediu aos seus pais que pudesse viajar à África para conhecer Akana, o amigo. No ano 2000, Ryan, então com 9 aninhos, chegou ao povoado e foi recebido por centenas de pessoas que formaram um corredor e todas gritavam seu nome. E o menino, surpreso, perguntou ao guia que o acompanhava: eles sabem meu nome? E o guia respondeu: todo mundo que vive 100 quilômetros ao redor do poço sabe seu nome. Há alguns anos, Ryan tem sua própria fundação e já construiu mais de 1.500 poços, 1.300 latrinas, levando água potável para cerca de 1,5 milhão de pessoas. Sua organização desenvolve também projetos educacionais, inclusive ensinando os nativos a cuidar dos poços e da água. Em uma entrevista à revista Veja, que lhe perguntou, a revista pergunta: e como era para uma criança, lembra, ele tinha 6 aninhos, atrair parceiros para o projeto? Parte da resposta do Ryan foi a seguinte: mesmo sendo um garoto, nunca pensei que não poderia fazer isso. Acreditar, confiança, esperança. A história do Ryan é um clássico real, não é? De determinação, de perseverança, de entusiasmo, movidos pela fé. Ryan diz assim: já existem muitas razões para você não fazer algo. De fato, né? Tem gente que, antes de pensar, já não vai dar certo. Mas e se? O seu é um problema, né? Já existem muitas razões para você não fazer algo.
Meu conselho é procure aquilo que você pode fazer para dar o primeiro passo, mesmo que seja uma coisa pequena. Dar o primeiro passo. Certa feita, um aprendiz perguntou a seu mestre: Mestre, como é que se faz para caminhar 10.000 quilômetros? O mestre falou assim: olha, é simples, você só precisa de duas coisas. Quais? A primeira, dar o primeiro passo. E a segunda, não parar. Não é? Essa história do Ryan nos lembra uma passagem bíblica que está no Evangelho de Mateus, aquela em que um pai, ao tempo de Jesus, um pai leva seu filho a Jesus e de joelhos implora ajuda, dizendo que seu filho era lunático, que ora caía no fogo, ora caía na água e a criança sofria muito, e que ele, o pai, já havia levado a criança a alguns discípulos de Jesus, porém não conseguiram curá-lo. A verdade é que o menino estava altamente obsidiado e Jesus aplicou ali passes, não é? E afastou os maus espíritos. Em seguida, os discípulos, em particular, perguntaram a Jesus por que eles não haviam conseguido expulsar aqueles maus espíritos. Fizeram, não é? E respondeu-lhes Jesus. A resposta é conhecida. Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, sabemos que é a menor das sementes, né? Se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. A fé, ao longo da história, em geral, é associada a crenças religiosas. Muitas pessoas acabam sendo induzidos a ter uma fé associada a dogmas, a rituais, coisas dessa natureza. E, dentre eles, não são poucos os que afirmam que os seus dogmas são os únicos corretos. É muito comum, né? A pessoa tem uma determinada prática religiosa e a única verdade é aquela. Isso é o que a gente chama, no meio espírita, de fé cega. Portanto, a fé pode ser cega ou raciocinada. A fé cega, como o próprio nome indica, aceita tudo sem verificar. Não faz uma análise, né? Não passa pelo filtro do bom senso, da razão. E assim aceita tanto o que é verdadeiro como o que é falso. E pode, obviamente, a cada passo chocar-se com a evidência e com a razão, como a gente vê constantemente. E a fé cega, levada ao excesso, produz o fanatismo. Meus amigos, a fé é a aquisição individual, não se prescreve, não se impõe. Por isso Kardec ressalta que fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Óbvio que, assim sendo, a fé raciocinada deve andar ao lado da ciência, da razão. Lembramos também que em Tiago está dito assim: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Conhecemos o conceito, né? A fé sem obras é morta. Feito essa conceituação sobre fé, vamos então aos itens do Evangelho, que temos que correr um pouquinho com o tempo. No item 13, então, a fé e a caridade. É uma instrução trazida por um espírito protetor no ano de 1861. Eu vou pensar alguns conceitos, algumas frases dessa mensagem para a gente refletir juntos. O Espírito Superior diz assim: a caridade sem a fé, notem bem, caridade sem a fé, não basta
para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Ou seja, a fé é um atributo necessário para se ter felicidade. Necessário. Adiante, diz o Espírito, que a caridade sincera, desprovida de interesses egoísticos, importante, só pode ser inspirada e conduzida pela fé. Ou seja, a caridade desprovida de egoísmo só pode ter como mestre a fé. Diz também que não é lícito o homem ocupar-se neste mundo unicamente com a sua própria felicidade. Não é lícito. A vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral. De fato, né? A nossa melhoria, a nossa evolução é a principal razão de estarmos encarnados. Diz também que o exercício da caridade é um importante meio de nos aperfeiçoarmos moralmente. Ou seja, um importante caminho para irmos nos melhorando é praticar a caridade. Kardec diz, né? Fora da caridade não há salvação. O Espírito diz também que está com razão aquele que afirma que a felicidade não está na busca dos gozos materiais, e sim na prática do bem. Toda hora a gente está ouvindo isso, né? Que o dinheiro não traz felicidade, etc. E realmente o que proporciona o bem-estar é a prática do bem. Finalmente, o nobre Espírito nos lembra que para sermos cristãos, hoje, não precisamos mais dos tristes martírios do passado, do sacrifício da própria vida, mas sim, ser cristão hoje é sacrificarmos, é reduzirmos dentro do possível o egoísmo, o nosso egoísmo, o orgulho, a vaidade. Enfim, ser cristão é trabalhar para reduzir o egoísmo que habita em nós. Egoísmo que sabemos é a maior chaga do planeta. O item seguinte, 14, trazido pelo espírito Isabel de França, no ano de 1862, trata da caridade para com os criminosos. Vamos lá. Isabel diz assim: deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus. Jesus diz que devemos amar os inimigos. E Isabel, então, acrescenta: amar os desgraçados e os criminosos como filhos de Deus, às quais, a essas criaturas, o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem. Verdadeiramente, é claro. Como também a vós, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Isabel continua: considerais que sois mais repreensíveis, nós, mais culpados do que aqueles a quem negardes perdão e comiseração, pois, a mais das vezes, eles, essas pessoas, que ainda se encontram nesses caminhos infelizes, não conhecem Deus como nós conhecemos, e muito menos lhes será pedido do que a vós. É um conceito complicado, mas basicamente Isabel fala do seguinte: em geral, temos uma condição social e especialmente um nível de informação, de consciência, quanto às questões de causa e efeito das nossas ações, temos um nível de consciência desse assunto muito maior do que esses infelizes que continuam cometendo graves erros. Portanto, nós não dispomos do atenuante da ignorância. E assim, responderemos às leis divinas de acordo com o nosso grau de compreensão, de entendimento. Faz todo sentido? É justo? Nas nossas falas por aí,
Eu até costumo brincar às vezes com as pessoas, perguntando ao público: você tem alguém que está iniciando na doutrina espírita, novato, questão de meses? E claro, sempre tem, graças a Deus, o espiritismo aumenta. O Brasil é o maior país espírita do planeta. E então as pessoas se identificam que estão chegando, muitas vezes falam: é a primeira vez que eu venho numa casa espírita, e é uma alegria, fico muito feliz com isso, mas costumo brincar com essas pessoas dizendo: olha, está começando, vou te dar uma sugestão, cai fora, porque o espírita, dentre as religiões, é um dos que mais se interessa pelo conhecimento. Lê muito, vejam o sucesso da literatura espírita, lê bastante, participa de cursos, de exposições, de palestras como essa, e assim vai acumulando conhecimento, né? E, porém, o ônus é que à medida que a compreensão dessas coisas vai aumentando, a nossa responsabilidade também aumenta. E a gente vai a cada dia perdendo o atenuante da ignorância. Então, ser espírita não é fácil não, viu, gente? Se tiver no comecinho, cai fora, porque aí você continua ignorante e, portanto, será julgado como tal. Claro que isso é uma brincadeira, não é? A gente está aqui para evoluir, para progredir, para melhorar. Continua Isabel. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dás. Eita! Nem mesmo nas palavras de consolação, desculpem, que lhe aditeis. É verdade, é fácil de identificar na sociedade. Muitos acham que por darem alguns trocados, uma roupa velha, etc., enfim, doando uma parte do supérfluo, estariam comprando um passaporte para o paraíso. Quem já não se iludiu com essa ideia? É um ledo engano. Essas doações são importantes, eu não estou desmerecendo-as, hein? Ajudam muita gente, são necessárias. As pessoas necessitadas fazem bom uso delas. Mas a verdadeira caridade transcende, vai além. Aquela que nós escrevemos no início, vai além dessas coisas. A verdadeira caridade vem do coração e, principalmente, esse é o ponto alto da fé, considera todos iguais. Sobre a esmola, Isabel diz: não é apenas isso que Deus exige de vós. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência, de que useis sempre em todas as coisas para com o vosso próximo. E assim, consultando o Livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Sempre o Livro dos Espíritos, né? Na dúvida, vai lá. E a resposta dos Espíritos Superiores. Eu vou fazer a pergunta de novo. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? A resposta: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Só para deixar claro, benevolência quer dizer bondade, boa vontade, tolerância, indulgência, disposição para perdoar as culpas, os erros, é ter clemência, misericórdia. Isabel, continuando: estão próximos os tempos, repito-o, em que nesse planeta reinará a grande fraternidade, em que os homens obedecerão à lei do Cristo, lei que será freio e esperança e conduzirá as almas a moradas ditosas. Certamente, Isabel, nesse trecho, se refere à transição do planeta. Sabemos que estamos deixando de ser um mundo de provas e expiações e em breve estaremos adentrando a um mundo de regeneração, é uma mudança da categoria do planeta. E quando
estivermos na categoria de regeneração, haverá no planeta mais a prática do bem do que do mal. Porém, nem todos poderão continuar na Terra, não é? Não estabeleçais, diz Isabel, diferenças entre os outros infelizes, porquanto Deus quer que todos sejam iguais. A ninguém desprezeis. Desculpa, para Deus todos são iguais. Quantos de nós, não é, se acham melhores que os outros? Julgamos, menosprezamos, diminuímos, humilhamos. Muitos de nós, dependendo da situação, chegamos a desejar, inclusive, a pena de morte. A gente esquece, nessas horas, que somos todos iguais. Somos irmãos em humanidade. E a gente não leva em conta que o que fazemos provavelmente são situações, o que a gente está julgando provavelmente são situações que nós também já fizemos no passado. Isabel diz que, portanto, devemos levar socorro pelas preces àqueles que são desgraçados, criminosos. Orar por eles. Essa é a verdadeira caridade. Diz também que não cabe a nós dizer, definir se este ou aquele criminoso deve ser expurgado da terra, exilado do planeta. Ou ainda que a morte é pouco para alguns seres. Volta e meia a gente fala, para esse aí morrer é um prêmio, tem que sofrer. Em certas horas é comum a gente ter esse tipo de pensamento. Então, fica aqui a nossa sugestão para dar uma paradinha, elevar o pensamento, um pouco de serenidade. Afinal, temos que ter confiança, fé na justiça divina. Obviamente que as leis civis, as penalidades devem existir e, mais ainda, devem ser cumpridas. Mas o destino da alma, do espírito, pertence a Deus, não a nós. Que faria Jesus se visse um desses desgraçados? Temos vários exemplos, né? Mas o que faria Jesus estando com um desses desgraçados, um desses criminosos? Lamentaria. E iria considerá-lo um doente digno de piedade e, com certeza, Jesus lhe estenderia a mão. Pensemos nisso. Esses espíritos infelizes que se encontram transviados, revoltados, que ainda vagam pela senda do mal, também são filhos de Deus, assim como nós. Portanto, dentro do que for possível, devemos, além de orar por eles, ajudá-los a sair do lodaçal que se encontram, até porque cedo ou tarde sairão e lembrarão de nós. Afinal, se enquanto sociedade, pensando individualmente, mas as ações de cada um geram um nível evolutivo da sociedade, pensando como sociedade, se pudermos, cada um de nós, dentro das suas possibilidades, amparar, ajudar esses irmãos infelizes, gradativamente estaremos caminhando para viver num mundo melhor para todos. Verdade ou não? Vamos agora para o nosso último item dessa exposição, item 15, do capítulo 11, do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Deve-se expor a vida por um malfeitor? Mensagem trazida pelo espírito Lamennais, no ano de 1862. Quero que vocês acompanhem aí a reflexão de Lamennais. Ele inicia suas instruções com uma questão difícil de responder. Eu falo por mim, mas acredito que por vocês também. Difícil de responder. Ele propõe uma situação delicada, que até pode acontecer conosco. Mas, pensando um pouquinho,
eu passei a considerar importante essa sugestão que faço, que a gente não se prenda ao exemplo específico trazido pelo nobre espírito, e sim, cada um reflita, absorva o ensino moral contido na mensagem em torno de situações análogas da vida. Ele faz uma pergunta: acha-se em perigo de morte um homem? Para o salvar, o outro tem que expor a vida. Então tem lá uma pessoa passando por um grande perigo e você, para salvá-lo, acaba se expondo ao próprio risco de vida. Sabe-se, porém, diz Lamennais, que aquele que está passando lá por aquela dificuldade é um malfeitor. Eita! E que se escapar, mesmo que você o salve, poderá voltar a praticar novos crimes. Entendeu? O cara está lá numa dificuldade, você, para ajudá-lo, corre risco também, e você sabe que é um malfeitor, o que nós chamamos de um criminoso, não é? E que você, ajudando a se livrar daquela situação, ele poderá voltar a praticar novos crimes. Devemos arriscar a vida para salvar aquela pessoa? Olha que situação. O espírito Lamennais faz algumas considerações, mas em resumo, ele diz que o devotamento é cego. E assim, como devemos socorrer um inimigo, devemos fazer o mesmo com um malfeitor. E eu fiquei pensando o seguinte: o acaso não existe, sabemos disso. Não sabemos por quê, quais seriam as razões pelas quais nós fomos colocados naquela situação. Certamente existem razões superiores para isso. Diz o Espírito Superior que em situações dessa natureza, a gente não deve indagar se vamos fazer ou não, nesse caso a tentativa de salvamento. Socorre-o, obedeça à voz do coração que diz: podes salvá-lo? Salva-o. Como a gente disse, o exemplo é uma situação difícil, delicada, mas serve como referência reflexiva quando a gente se identificar em sentimentos de raiva, julgamentos. Pensemos nisso. E para concluir a nossa exposição de hoje, recorremos a Emmanuel, nobre espírito Emmanuel, que conduziu toda a obra mediúnica do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Emmanuel, pelas mãos do Chico, no livro O Consolador, que é um livro de perguntas e respostas no estilo do Livro dos Espíritos, uma obra magnífica, esse O Consolador. A pergunta feita a Emmanuel foi a seguinte: pode-se definir o que é ter fé? Vamos à resposta do próprio Emmanuel. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, fazendo o coração repousar numa energia, olha isso, gente, o coração repousar numa energia constante de realização. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas sim afirmar eu sei. Eu sei, com todos os valores da razão e do sentimento. Sugiro que ouçam novamente, porque é impressionante. Linda definição de fé. Obrigado pela paciência, meus irmãos. Paz e luz a todos. Um beijo no coração.